Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. Nesta aula vamos dar início ao estudo dos limites infinitos e veremos a parte 1. Este conteúdo será dividido em 3 partes. Bem, começaremos analisando a seguinte função: f de x igual a 2 dividido por x menos 1 elevado ao quadrado, cujo domínio são os números reais e o x ele tem que ser diferente de 1. E a imagem são todos os números reais positivos. Veremos funções cujos valores aumentam e diminuem ilimitadamente à medida que a nossa variável independente x ela se aproxima de um valor fixo. Eu sou o professor Carlos Ropelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Começaremos analisando a função através de duas tabelas. Vamos aqui na primeira tabela, na tabela 1, tomar valores de x à esquerda do 1, ou seja, menores do que 1. E na segunda coluna nós temos aqui os valores funcionais. Então vamos pegar o x igual a 0, a f de x vai dar 2, 0,5, 8, 0,75, 32, 0,9, 200, 0,99, ou seja, 99 centésimo, 20 mil e 999 milésimo, 2 milhões. Observe que os valores de x eles estão bem próximos de 1, só que são menores do que 1. E observe que os valores da função eles vão aumentando ilimitadamente. Eu posso fazer com que esses valores aqui cresçam ilimitadamente, desde que eu tome valores de x à esquerda de 1 menores do que 1, mas não iguais a 1. E este comportamento nós simbolizamos da seguinte maneira: o limite de 2 dividido por x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 1 menos, ou seja, o limite lateral à esquerda, ele é igual a mais infinito ou infinito positivo. Isso é um símbolo para representar o comportamento da função. Tabela 2. Primeira coluna o x, na segunda coluna também nós temos os valores da função f de x. Pegando x2, f de x vai ser 2. 1,5, 8. 1,25, 32. 1,1, 200. 1 e 1 centésimo, 20 mil. E 1 e 1 milésimo, 2 milhões. Observe novamente aqui que à medida que o x vai se aproximando do 1, com valores maiores do que 1 à direita de 1, os valores da função eles vão aumentando ilimitadamente. Eu posso fazer com que esses valores aumentem cada vez mais, tomando o valor do x bem próximo de 1, só que à direita de 1 seja maior do que 1. E esse comportamento eu vou simbolizar assim: o limite de 2 dividido por x menos 1 elevado ao quadrado, quando x tende a 1 pela direita, maior do que 1, ele é infinito positivo ou mais infinito. Observe os valores da tabela 1 e 2, os valores da função eles são exatamente iguais, só que os x eles são valores diferentes. Bem, e portanto, como os limites laterais à esquerda, aqui na tabela 1, e à direita, aqui na tabela 2, eles crescem ilimitadamente, isto é, os valores de f de x crescem sem limites, podemos escrever isso da seguinte maneira: o limite de 2 dividido por 1 menos x ao quadrado, quando x tende a 1, ele é igual a infinito positivo. Observação: em nenhum dos casos o limite existe, apenas usamos esse símbolo para representar o comportamento da função à medida que o x tende a um determinado valor fixo. Agora vamos construir o gráfico dessa função usando os valores da tabela 1 e da tabela 2. Eu já construí o gráfico da função f de x igual a 2 dividido por x menos 1 ao quadrado. E observe, à medida que o x ele vai aumentando e aproximando do 1 pela esquerda, o gráfico da função ele vai se aproximando da reta x igual a 1, que é essa reta pontilhada aqui. E a mesma coisa acontece aqui do lado direito. À medida que o x vai se aproximando do 1 pela direita, o gráfico da função ele vai se aproximando dessa reta pontilhada x igual a 1. Aqui eu tenho um ramo à esquerda e um ramo à direita. E essa reta pontilhada ela recebe o nome de assíntota vertical. E nós vamos ver mais para frente a definição formal do que é uma assíntota vertical. Agora vamos ver a definição formal de funções cujo comportamento são iguais a essa daqui, que eles crescem ilimitadamente os seus valores quando o x se aproxima de um valor fixo. Então vejamos o que a definição nos diz. Seja um intervalo aberto I que contém um número real A e considere a função f definida nesse intervalo, exceto possivelmente no próprio A.
Quando x tende a f de x ela cresce indefinidamente e escrevemos o limite de f de x quando x tende a ele é igual a infinito positivo. Aqui nós temos a equação 1. Se para qualquer número n maior do que zero, ou seja, positivo, existir um delta também positivo, tal que, se o valor absoluto da diferença entre x e a for positivo e menor do que o delta, então a f de x ela vai ser maior do que esse número n. Bem, agora nós vamos analisar uma função cujos valores decrescem ilimitadamente. É a seguinte função, f de x igual a menos 2 dividido por x menos 1 elevado ao quadrado. A diferença dessa função da anterior que é negativa. E o domínio dessa função também são todos os números reais, com exceção do x igual a 1. Só que a imagem são todos os números reais negativos. Eu construí aqui uma tabela com os valores funcionais, o x se aproximando de 1 pela esquerda e os valores da f de x. Observe aqui essa tabela 1 com a tabela 1 que nós vimos anteriormente. A diferença está aqui, com o sinal aqui dos valores da f de x são todos negativos. E aqui embaixo o comportamento dessa função é o seguinte: à medida que eu vou me aproximando do x igual a 1 pela esquerda, valores menores do que 1, os valores funcionais eles vão diminuindo, ou seja, indefinidamente. E esse comportamento nós representamos da seguinte maneira: o limite de menos 2 dividido por x menos 1 elevado ao quadrado, quando x tende a 1 menos, é igual a infinito negativo. Agora vamos ver na tabela 2, cujos valores de x eles vão se aproximando do 1 pela direita. Observe novamente que os valores funcionais eles vão diminuindo indefinidamente. E esse comportamento nós escrevemos assim: o limite de menos 2 dividido por x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 1 pela direita, também é infinito negativo. Então, observando aqui a tabela 1 e a tabela 2, este comportamento da limite à esquerda e à direita são iguais a menos infinito, então nós podemos dizer que o limite de menos 2 dividido por x menos 1 elevado ao quadrado, quando x tende a 1, é infinito negativo. E outra vez, lembrando que esse daí não é um número real, é apenas um comportamento da função. E usamos esse símbolo. Eu já aproveitei aqui os valores da tabela 1 e da tabela 2 e construí o gráfico da nossa função. Eu tenho um ramo à esquerda e um ramo à direita. Novamente aqui eu tenho a reta x igual a 1, que é uma assíntota vertical. E à medida que o x, deixa eu colocar o zero aqui, à medida que o x vai se aproximando do 1 pela esquerda, os valores funcionais eles vão diminuindo indefinidamente. Então está se aproximando aqui dessa reta, dessa assíntota vertical. E à medida que o x está se aproximando da assíntota vertical com valores à direita do 1, os valores funcionais eles vão diminuindo indefinidamente. Agora nós vamos ver a definição formal deste limite aqui, deste comportamento funcional. Definição 2. Seja um intervalo aberto I que contenha um número real A e considere uma função f definida nesse intervalo, exceto possivelmente no próprio A. Quando x tende a f de x ela decresce indefinidamente e escrevemos o limite da f de x quando x tende a ele é igual a infinito negativo. E aqui temos a equação 2. Se para qualquer número n menor que zero existir um delta positivo, tal que, se o valor absoluto da diferença entre x e a for positivo e menor que o delta, então a f de x vai ser menor do que esse número n. Podemos considerar outros limites laterais infinitos. Vejamos o que diz a definição 3. Definição 3. Considere o intervalo aberto AC e seja f definida para todo número real nesse intervalo, e se para qualquer número n positivo existir um delta positivo, tal que, se a diferença entre x e a for positiva e menor que o delta, então a f de x vai ser maior do que esse número n. E, portanto, teremos um limite lateral infinito
limite de f de x quando x tende a mais igual a infinito positivo. Vejamos outros limites laterais infinitos. E de maneira análoga à definição 3, temos os seguintes limites laterais infinitos. O limite da f de x quando x tende a menos, ele é igual a infinito positivo. O limite da f de x quando x tende a mais, ele é igual a infinito negativo. E o limite da f de x quando x tende a menos, ele é igual a infinito negativo. Vejamos o gráfico da função g a seguir, que ilustra alguns desses limites aqui de cima. g de x igual a 3x dividido por x mais 2. Nós vamos fazer o gráfico dessa função usando o software GeoGebra. Bem, eu estou aqui com o software GeoGebra aberto. E aqui no campo de entrada eu vou digitar a função g de x igual a 3x dividido por x mais 2. Vou dar um Enter e observe que ele já construiu para nós aqui na janela de visualização o gráfico da função g, aqui na cor verde, e na janela de álgebra a expressão dessa função. Então agora vamos construir uma reta x igual a menos 2, que vai ser a nossa assíntota vertical. Então eu vou chamar AV, assíntota vertical, x igual a menos 2. Então ele construiu aqui a V assíntota vertical, eu vou deixar ela tracejada e vou deixar ela na cor azul, ok? Agora eu vou construir outra reta, só que vai ser uma assíntota horizontal, AH, dois pontos, passando no y igual a 3. Eu vou deixar ela tracejada e vou deixar ela na cor vermelha, tá lá. Então y igual a 3. E aqui eu tenho a reta x igual a menos 2. E em verde nós temos o gráfico da função 3x dividido por x mais 2. Então vamos analisar o comportamento dessa função quando o x ele tende a menos 2 pela esquerda. Observa que o gráfico dessa função, vou dar um zoom aqui, ó. E vamos observar o que está acontecendo com os valores da função quando o x está tendendo a menos 2. Olha só que a função aqui ela está subindo lá para o infinito positivo. Certo? À medida que eu vou me afastando aqui, olha só, dando zoom, o gráfico da função ele está tendendo a infinito positivo, tá? Agora eu vou analisar o que acontece quando eu tendo pelo menos 2 pela direita do menos 2. Olha que o gráfico está tendendo a infinito negativo. Tá? Então tem dois comportamentos aqui. A esquerda é infinito positivo e a direita infinito negativo. Isso é a esquerda do menos 2 e a direita do menos 2. Então, são dois limites laterais infinitos. Agora vamos lá para o quadro e dar continuidade à nossa aula. Então, dando continuidade às propriedades de limites que nós vimos lá na aula 34 do CCUV, vejamos a propriedade 11. Propriedade 11. Seja R um número inteiro positivo qualquer, então, parte 1, o limite de 1 dividido por x elevado a r, quando x tende a 0, pela direita, ele vai ser positivo. Parte 2, o limite de x é de 1 sobre x elevado a r, quando x tende a 0 pela esquerda, ele vai ser infinito negativo se esse r for ímpar, e infinito positivo se o r for par. Exemplo 1. Da parte da propriedade 11, nós temos que o limite de 1 dividido por x elevado a 5, quando x tende a 0 pela direita, ele é positivo. Aqui o expoente é ímpar. E aqui o expoente é par. Limite de 1 sobre x elevado ao quadrado, quando x tende a 0 pela direita, também é positivo. Estou tendendo a 0 pela direita, está dando sempre positivo. Já na parte 2, eu tenho duas situações para analisar. Quando estou tendendo para 0 pela esquerda. Quando o expoente é ímpar, quando é par. Quando é ímpar, dá infinito negativo. Então aqui eu tenho o limite de 1 sobre x elevado a 7, quando x tende a 0 pela esquerda, infinito negativo. E ímpar aqui o expoente, limite de 1 sobre x elevado a sexta potência par, quando x tende a 0 pela esquerda, infinito positivo. Bem, com isso nós encerramos a parte 1 de limites infinitos e na próxima aula veremos a parte 2. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição, deixe seus comentários, dê o seu joinha e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Copelado.